pessoal vai carregar. Bom, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês sobre o sucesso do cliente. Enquanto o pessoal carrega o slide, já carregou, legal. Até para entender aqui, quem trabalha em área de CS, de Customer Success, legal. Alguém aqui trabalha numa empresa que tem modelo de assinatura, de receita recorrente? Maravilhoso, sensacional, pessoal. Então, legal. Bom, meu nome é Daniel, eu sou Head de Marketing da Salesforce, eu me juntei na Salesforce na época do startup da empresa aqui na região. E meu objetivo aqui é compartilhar com vocês alguns dos nossos aprendizados em sucesso do cliente, em Customer Success, como é que a gente pensa a implementação dessas áreas e as rotinas dessas áreas. E eu sei que, bom, vários de vocês aqui são empreendedores, têm startups, são donos de negócios, né? E na Salesforce a gente começou como vocês, começou como uma ideia. A nossa ideia na época era que software empresarial, software nas empresas deveria ser algo tão simples quanto comprar um livro na Amazon, né? O que eu acho interessante desse sonho, dessa visão que a gente articulou? Se vocês olharem aí, a gente não fala em nenhum momento de cloud, não fala em nenhum momento de CRM, não fala de software as a service, não fala nada disso. O foco sempre foi simplificar a experiência do usuário. Nunca foi a tecnologia em si. E para quem conhece a carinha do Amazon, né, lá atrás, né, do e-commerce, você vê que a gente copiou direitinho, né? Então, isso é uma coisa importante também, né? Pode copiar e copiar legal. Então, essa é a primeira carinha do Salesforce ali. E ali eu trouxe uma foto do nosso primeiro apartamento, né? Toda boa startup tem que começar numa garagem ou num apartamento. Com a gente não foi diferente, a gente começou num apartamento lá em São Francisco, né? E aí estão alguns elementos da nossa cultura lá, a foto do Dalai Lama, tudo meio bagunçado e tal. E o que é bacana? A gente teve que aprender muita coisa nessa trajetória, né? Muita coisa legal nasceu desse caminho aí que a gente percorreu. Uma delas foi o sistema de cultura corporativa, né? Hoje a gente fala muito disso, né? Qual que é a cultura da sua empresa, se você tem uma cultura orientada a vendas, uma cultura de customer success, né? No nosso caso, desde o começo a gente queria ter uma empresa orientada a propósito. Então a gente criou um modelo de filantropia que é o 111, onde você pode doar 1% do tempo dos funcionários para voluntariado, você doa seus produtos para organizações sem fins lucrativos e você doa parte da sua receita, né? Não sei se alguém já ouviu falar desse modelo. Quem tiver interesse, isso cresceu, virou algo maior, várias empresas de tecnologia adotaram e virou esse pledge 1%. Então, se você for em pledge1%.org, você obtém lá todos os templates, os modelos para aplicar esse modelo de cultura corporativa na sua empresa. É bem bacana. Outra coisa que a gente teve que criar foi um modelo de App Store corporativo. Alguém aqui tem isso na sua empresa? Eu sei que é uma coisa que está crescendo, né? Então, cada vez mais as empresas querem ter uma App Store corporativa, ou seja, você criar um ambiente onde outros desenvolvedores e SVs possam criar aplicativos complementares à sua plataforma, né? Essa nossa ideia do App Exchange nasceu numa mentoria que o Steve Jobs fez para o Mark Benioff na época, e aí o Mark estava perguntando para ele, pô, o que eu posso fazer aqui com a Salesforce? Ele falou, cara, não sei, mas você nunca deveria pensar em termos de aplicativo, você deveria pensar que a tua empresa é uma plataforma para que o mercado possa colaborar e desenvolver em cima dela. E aí virou essa ideia do App Exchange, que hoje em dia é um sucesso, é algo que muitas empresas aí fazem benchmark, né? Outra coisa que a gente teve que criar foi o economics, né, desse modelo de assinatura. Por isso que eu perguntei quem de vocês aí estavam em empresas com modelo de assinatura. A gente teve que criar muita coisa desse modelo de negócios, né? Então, tudo que a gente fala hoje em dia de CAC, ARR, LTV, várias dessas coisas a gente teve que criar e aprender na Salesforce. Outra coisa que a gente teve que criar foi o modelo de prospecção. Quem teve na palestra do Aaron Ross de manhã, né? Então o Aaron justamente criou esse modelo lá na Salesforce, espero que tenha sido boa, que bom que ele conseguiu viajar para o Brasil, né, com o coronavírus, muita gente não está mais podendo viajar, mas o Aaron justamente criou essa ideia de que prospectar é uma ciência diferente de vendas, né? Que você tem que criar na sua empresa uma máquina de prospecção. Então esses foram alguns dos aprendizados que a gente teve. Mas o principal aprendizado que a gente teve, e a gente teve esse aprendizado de uma maneira mais dolorosa, porque a gente quase quebrou a empresa, foi ao tema de Customer Success, né? E como é que isso nasceu, né? A gente estava num offsite de vendas, né, lá atrás, isso faz mais de 10 anos, debatendo as métricas de crescimento da empresa e metas de vendas e quanto que a gente tem que crescer, quanto que a gente tem que vender. Quando alguém levantou a mão ali e falou, olha, super legal as metas de vendas, a gente vai crescer pra caramba, a Salesforce é uma máquina de crescer. Só que vocês já deram uma olhadinha na nossa métrica de churn, na nossa métrica de atrição, né, de abandono de clientes. E aí, basicamente, com um gráfico muito simples, esse camarada mostrou que tudo que a gente crescia, a gente perdia em abandono de cliente, né? E aí, na época, a analogia, né, a metáfora politicamente incorreta que a gente fez foi que a gente estava fazendo xixi pela janela, né? Então tudo que a gente ganhava de um lado a gente perdia do outro. Foi ali que a gente criou uma área que a gente chamou na época do nome que eu adoro, que era Customers for Life, CFL, por isso que eu fiz aí o retangulinho para vocês. E essa área de Customers for Life
foi uma espécie aí de benchmark para o mercado do tema de Customer Success. Foi nessa área que a gente desenvolveu várias rotinas, processos e estratégias de como que deveria ser uma área de Customer Success. E é isso que eu vou compartilhar então para vocês um pouquinho aqui hoje. A primeira grande coisa que a gente se tocou ali, a gente falou, cara, a gente tem que repensar a nossa cultura. A gente tem que repensar a forma como a gente olha o nosso negócio. Lá naquela época, a gente sempre teve um modelo de alinhamento corporativo onde a gente definiu os valores da empresa. Nosso principal valor, sabe qual era? Sempre foi crescimento, sempre foi growth, né? Era o nosso valor número 1. Nesse momento, a gente falou, cara, vamos riscar growth, a gente vai continuar sendo uma empresa que cresce muito, mas a primeira coisa que a gente vai se importar aqui vai ser Customer Success. Então essa foi a primeira grande mudança cultural que a gente fez. Antes da gente pensar em nome de área, em o que é CSM, o que é PSM, a gente mudou nossa cultura. A gente falou, nosso principal valor agora é Customer Success. E isso daí virou um mantra, virou uma filosofia da empresa, né? Então a grande primeira coisa que vocês têm que pensar na empresa de vocês é, cara, para que lado a gente orienta a nossa empresa? A gente pode orientar para produto, é muito comum em startups de tecnologia, eu vou orientar para produto. Eu posso orientar para os acionistas, eu posso orientar para lucro, né? No nosso caso a gente orientou para Customer Success. Então esse é o primeiro grande lance. Customer Success é mais do que uma área, é mais do que um departamento, é uma filosofia, uma estratégia, uma cultura da empresa. O segundo ponto é fazer uma reflexão de por que Customer Success é importante para mim. Qual que é a relevância de Customer Success para o meu negócio, né? E aí no nosso aprendizado a gente viu que tem 3 grandes coisas acontecendo. Primeiro é, cara, a gente está numa época onde o imperativo é da experiência do cliente, né? A gente fez uma pesquisa recente no Brasil, 1 ano e meio atrás, onde a gente perguntou basicamente para os consumidores brasileiros, olha, de 0 a 100, quão importante para você é a experiência comparada com o produto ou serviço que estão te vendendo? Os consumidores no Brasil, 89% disseram, a experiência para mim é o produto, a experiência é o serviço. Então olha que maluco. Tem uma pessoa querendo comprar um tênis, querendo comprar um carro, para ela a experiência de compra é tão ou mais importante do que o produto em si, né? Então esse é o primeiro grande ponto que a gente vê como importante direcionando o Customer Success, a experiência dos clientes. O segundo, óbvio, é o modelo de negócio de assinatura, por isso que eu fiz a pergunta e fiquei feliz quando quase todos vocês levantaram a mão. Se você está no modelo de negócio de assinatura, Customer Success é uma necessidade, é um imperativo do negócio. E o terceiro ponto é a ampulheta de vendas. Essa sacada quem teve até foi o time do Aaron também, na época que ele criou os BDRs lá na Salesforce. O que a gente começou a perceber? Cara, a gente fala muito em funil de vendas, né? Não, porque o funil de vendas, como é que está a conversão no funil, se o nosso funil está ótimo. Agora mesmo, eu estava lá vindo da Salesforce, a gente fica aqui do lado, e a gente estava fazendo uma análise lá de gargalos. Cadê os gargalos no funil? O que está emperrando e tal? Maravilhoso. Só que funil, né, é um negócio que ele começa largo ali, né, no teu topo de funil e acaba pequenininho. Quando você tem uma estratégia boa de Customer Success, você cria o que a gente chama de ampulheta, né, não é mais o funil. Você afina quando você traz os clientes e aí com uma estratégia boa de Customer Success, você aumenta a receita aqui embaixo. Não sei se o Aaron mostrou isso para vocês hoje de manhã, mas foi uma sacada que o time dele também teve e isso é algo que a gente mede hoje em dia na Salesforce. Então, no nosso CRM, a gente vê um funil para a parte de vendas, marketing, mas a gente tem um outro dashboard que mostra essa ampulheta abrindo ali com a parte de cross-sell, upsell e tudo que a gente faz com Customer Success. Então depois que você, primeiro, né, fez essa mudança cultural, essa mudança de paradigma, de entender de Customer Success, essa filosofia, esse mantra, e depois você fez essa reflexão de por que ele é importante para mim, e isso vai te ajudar a mensurar o retorno sobre o investimento que você vai fazer nessa área, é legal começar a pensar nas etapas principais, né? A gente pensa sempre em 3 grandes etapas lá na Salesforce. Uma primeira etapa de adoção, de onboarding, né? Então eu estou preocupado com aquele momento inicial do cliente comigo, pô, como é que está sendo a experiência dele depois que comprou, quando que é o Go Live, como é que está sendo a experiência de implantação, como é que está sendo a experiência de treinar usuários, né? Então a primeira grande jornada é a jornada de onboarding. A segunda é de retenção, né? Se tudo está correndo bem, esse cliente vai renovar. Então a gente é obcecado lá com o tema de renovação. Como que eu estou renovando, quais são minhas taxas de renovação? E o terceiro, que é o lance lá da ampulheta que eu comentei, é a parte de cross e upsell, né? Então como é que você cria ali essa estratégia de expansão? E óbvio que eu coloquei setas assim, né, que vão horizontais, mas a ideia é que isso se feche ali num ciclo virtuoso de Customer Success. Outra coisa que muita gente pergunta pra gente, fala, mas Customer Success, não sei, eu já tenho minha área aqui de atendimento, né? Eu já tenho meu pós-venda, eu já tenho meu saque, eu já faço uma área de serviços, né? E a gente fala, poxa, legal, verdade, né? Mas Customer Success é muito mais do que isso, né? Então, eu acho legal mostrar para vocês esse comparativo. O Customer Success, como eu falei, é uma estratégia, né? É algo que está conectado à cultura da sua empresa. O saque, o pós-venda é um departamento, é uma área, né? Então, não cometam esse erro de transformar a CS numa área simplesmente da empresa.
CS pra gente é um mantra, né? É algo que do empreendedor, a todo mundo na tua empresa está pensando, né? Pós-venda é a responsabilidade do saque, né? Pô, o saque que se vire com pós-venda. Eu sou de vendas, eu não estou nem aí, né? Customer Success é proativo. Para mim, essa é uma diferença fundamental, né? É uma área que proativamente se engaja. Ela corre atrás do problema. Ela não espera um problema acontecer e um cliente reclamar, né? A principal analogia que eu faço aqui é quem aqui tem serviço de internet, né? Eu imagino que todo mundo tem um serviço de internet em casa, né? Vocês já pensaram como é muito louco que quando o teu serviço de internet cai, você que tem que ligar para o provedor para avisar? Né? É muito doido. Ele não está monitorando o serviço, ele deveria entrar em contato comigo e falar, olha só, a sua internet caiu, a gente está com um problema e eu já estou tomando as medidas necessárias para resolver. Então isso é Customer Success. Pós-venda, SEC atendimento é o seguinte, eu cliente tenho que ligar para o meu fornecedor e avisar, olha, o seu serviço caiu, dá para você me ajudar? Né? Então em era de Customer Success, em tempos de Customer Success, isso é surreal, é bizarro, né? Que um cliente tenha que te avisar que um problema aconteceu. Customer Success é estruturado, ele tem cadências, ele tem processos de engajamento, ele tem métricas, ele tem índices de saúde do cliente, que eu vou mostrar um exemplo para vocês. O saque é transacional, ele está preocupado em volume de chamado e tempo que eu levei para resolver esses chamados. Ok? Não sei se faz sentido aí para vocês, tá? Então o que eu queria trazer aqui? A gente elaborou lá um passo a passo ali de 4 grandes passos para implementar uma área de CS, né? Para nós, o primeiro grande ponto é articular uma estratégia de engajamento com clientes, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa na Salesforce, até quando a gente vai para mercados novos, é como que a segmentação, quais são os cohorts, né, os segmentos aí de clientes que a gente vai atender nesse mercado. Eu tenho nesse mercado um segmento de alto volume, né? Onde eu vou precisar de giro, de tecnologia, de pensar em formas de automação da minha estratégia de CS. Eu tenho nesse mercado eu tenho nesse segmento de mercado algo enterprise, onde eu vou precisar fazer um atendimento one-on-one ou one-to-few, né? De profundidade do relacionamento, com pessoas que conheçam muito bem os clientes. E eu tenho um meio do caminho, né? Eu tenho um segmento de mercado que ele não tem o alto volume ali embaixo de um varejão, mas que também eu não vou conseguir dar um one-to-one para todo mundo. Então, o primeiro ponto que a gente sempre trabalha na nossa estratégia de CS é quais são os segmentos, como que é a segmentação do que a gente tem que implementar em termos de Customer Success. Depois que a gente fez essa estratégia de segmentação, a gente começa a pensar na segmentação dos processos, né? Bom, agora que eu segmentei quais são os mercados, quais são os processos, quais são as rotinas que eu vou aplicar para cada um deles. Porque, mais uma vez, a tua estratégia de Customer Success tem que caber na conta, né? Você tem que ter um retorno sobre esse investimento. Outro ponto fundamental que a gente sempre traz a reflexão é como que eu estou separando os objetivos de vendas dos objetivos de Customer Success, né? Eu faço algumas mentorias na Endeavor e essa é uma pergunta, talvez seja a mais frequente de quando eu faço mentorias em Customer Success, que é a dificuldade que as empresas têm em separar o objetivo do vendedor, quando o vendedor já tem uma base instalada, e o objetivo do time de CS. Ah, eu dou comissão para o time de Customer Success? Não dou? Vocês vão definir isso na empresa de vocês. No nosso aprendizado da Salesforce, a gente prefere não dar. Então, para nós, Customer Success está obcecado e está voltado para garantir o sucesso do cliente. Se eu colocar uma meta ali de comissão, se eu colocar uma meta de receita, eu comecei por desvirtuar o trabalho desse CSM, desse profissional de Customer Success. Ele vai ter o mesmo incentivo de um vendedor, ele vai ter preocupado em fechar número para ganhar comissão. Então, a gente prefere separar isso e deixar bem definido. Claro que eu coloco algumas metas bonificadas, não por comissão, para o meu time de CS, mas a preocupação número 1 deles é retenção, é expansão, é garantir que o cliente está tendo sucesso, né? E outro ponto fundamental aqui é tecnologia, né? Da mesma forma que a gente usa a tecnologia para fazer marketing direto, para fazer prospecção, para fazer jornadas de marketing em alta escala, a gente vai usar a tecnologia para fazer Customer Success em escala para aquele segmento lá de baixo que eu mostrei. Outro ponto fundamental é como é que você vai organizar essa área, né? Claro que a Customer Success, do jeito que evoluiu, acabou virando sinônimo de CSM, né? Todo mundo já ouviu falar em CSM? Acredito que sim, né? São os Customer Success Managers. Na Salesforce a gente também tem a figura dos PSMs. Alguém conhece a figura do PSM? PSM é o Portfolio Success Manager, então alguém que cuida de um portfólio de clientes. Então a ideia do PSM é ele cuidar desse segmento de volume aqui, né, que está aqui embaixo para vocês. Então o PSM está cuidando de um segmento de volume, então ele, com apoio da tecnologia, está olhando carteiras de centenas de clientes. Tipicamente, quando um CSM
tipicamente vai olhar uma carteira de 15 para baixo, dependendo do teu segmento de enterprise, você pode ter um CSM por cliente, ou você pode ter até mais, você pode ter um time maior de CSMs cuidando do cliente, dependendo do quão grande são os clientes que vocês cuidam. Então a primeira coisa que a gente pensa é isso, CSM e PSM, como que eu vou segmentar, como que eu vou alocar, qual que é a conta certa de clientes aí por tipo de profissional. Um segundo ponto também legal de pensar é adoption marketing. Não sei se isso é algo que vocês já praticam, né? Mas existe toda uma disciplina de marketing voltada para a adoção de clientes, né? Marketing tipicamente está preocupado em novos logos, em adquirir novos clientes, mas existe muita coisa aí já sendo desenvolvida para marketing de adoção. Então, como que eu crio estratégias de marketing para fazer com que o meu cliente fique viciado, adote mais os meus produtos e vire um fã? Eu vou falar um pouquinho disso daqui mais para frente, né? E o terceiro ponto que a gente também tem desenvolvido, estudado muito e tentando trabalhar com a comunidade é criar comunidades de clientes. Então como é que eu crio uma forma de que os meus próprios clientes façam Customer Success para os outros clientes, né? Como que eu faço os meus clientes ajudando? Como é que eu crio o que a gente chama na Salesforce de Trailblazers, né? Que são profissionais altamente capacitados, que fazem parte da comunidade, não são funcionários da Salesforce, mas ajudam outros clientes e criam esse ambiente de confiança e de crescimento conjunto, né? Então esse é um terceiro ponto para você pensar quando você está implementando a sua área de Customer Success, é até que ponto eu consigo criar uma comunidade de clientes de forma autosserviço que eles mesmos se ajudam. E o último ponto, né, aqui nessa estratégia de criação de uma área, é o que a gente chama do índice de saúde dos clientes, né? Para a sua área de Customer Success funcionar bem, uma coisa que você precisa ter é uma forma rápida e simples de mensurar se esse cliente está tendo sucesso com você ou não, né? E a gente chama isso do índice de saúde dos clientes, ou Health Index, como alguns chamam. No nosso caso é um número, a gente criou um número de 0 a 5, né, onde 5 é a melhor saúde possível, então o cliente tem a adoção máxima, todos os usuários contratados estão sendo utilizados, tem frequência de utilização, então está sempre utilizando a ferramenta, está utilizando todas as funcionalidades que foram compradas, tem baixo volume de chamado no suporte, por aí vai. Ele é um índice ponderado que mostra como está a saúde desse cliente. Então existem formas aí de você calcular. Algumas empresas fazem uma métrica ponderada de outras métricas, né? Então, por exemplo, NPS, você pode ter NPS, que é o Net Promoter Score, você pode ter NAS, alguém já ouviu falar em NAS aqui? NAS, qual que é a ideia do NAS? Especialmente se você está num modelo de assinatura, né, como é Salesforce e outros, é você mensurar a adoção. Né? Por que acontece? O NPS é bacana, só que nem sempre o cliente fala a verdade. Né? Então a gente já fez várias análises na Salesforce, onde a gente pega o NPS, pega a adoção e tem correlação nula entre as coisas. Ou seja, o cara me deu um baita NPS alto e não está usando o meu produto. Então por que ele deu um NPS alto? Talvez ele quisesse ser legal na pesquisa, talvez ele nem olhou direito o que eu mandei para ele e clicou 10 ali, né? Ou eu já vi NPS baixíssimo na Salesforce e o NAS, que é o nosso Net Adoption Score, altíssimo, né? Então o que acontece é o seguinte, na verdade ele usa, ele adota, ele ama o produto, só que ele está pé da vida por algum motivo, que acontece, e meteu um 0 ali no NPS para reclamar, para mostrar sua frustração, para que alguém ligue para ele e tal, né? Então é importante vocês terem sempre essas duas métricas, né? Tanto o que o cliente diz, mas principalmente o que ele faz, né? Que é o NAS, e aí essa é a grande beleza de Software as a Service, que é você no teu produto transformar ele num canal de comunicação cliente-empresa, né? Então a forma como o cliente usa o seu produto te informa sobre a adoção, sobre se está indo bem, se não está, tá? Então isso é o que a gente chama do NAS. Aí você pode colocar também chamados de suporte, reclame aqui se for relevante para você e por aí vai. Então, no nosso caso, a gente faz um balaio, uma cesta de todas essas métricas e cria esse índice de saúde dos clientes. E aí, qual que é a beleza disso? Esse índice é o que norteia todas as nossas atividades. Então, aquele PSM, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Então o PSM, que por exemplo está nesse segmento de volume, né, que é o segmento mais desafiador que você vai ter, porque você não tem um CSM falando com o cliente todo dia, esse PSM vai trabalhar orientado exclusivamente pelo índice de saúde. Então ele vai pegar a carteira dele que ele tem, vamos supor que um PSM teu esteja com 300 clientes. Ele vai ficar olhando o índice de saúde e vai traçar estratégias. Quem aqui está com o índice de saúde abaixo de 3, abaixo de 5, aí depende do que vocês definirem, né? E aí com base nisso ele vai disparar jornadas de adoção, jornadas de retenção, talvez até um contato mais manual, uma interação pessoal com aquele cliente, tá? Então esses são os 4 passos, pessoal, que a gente queria compartilhar para vocês implementarem aí áreas de Customer Success.
Qual que é uma das reflexões finais que eu queria trazer aqui para vocês? Eu estava falando em funil, né? Fiz a brincadeira do funil com pulheta, que foi uma sacada do Aaron. O que a gente pensa muito quando a gente fez essa mudança de cultura, né? De sair de um mindset de crescimento, de growth, que não vejo nada de errado. Eu acho que dependendo do estágio que você está, é o que você precisa, né? Foi o que nos norteou na Salesforce por muito tempo, mas depois de algum tempo, ou talvez desde o começo, seja interessante vocês mudarem para um mindset de Customer Success. Quando a gente mudou para esse mindset de Customer Success, a gente repensou inclusive o nosso funil, né? Não mais o nosso funil é um funil de conversão de leads para vendas, né? Que é o funil normal que tem por aí. O nosso funil hoje em dia é um funil de conversão de leads para trailblazers, né? É um funil de leads para defensores. Então tudo que a gente faz na empresa, quando a gente bola campanhas de marketing, quando a gente faz nossos eventos, quando a gente faz interações com os clientes, a gente está sempre pensando nisso. Como é que eu pego um lead e transformo em algo maior do que um cliente? Transformo num trailblazer, que vai ser um defensor da minha marca, que vai trabalhar na minha comunidade de clientes, ajudando outros clientes, que vai criar uma auto-identificação dos clientes comigo. Isso é muito bacana. Então o cliente se identifica com o fornecedor, ele quer vestir esse moletomzinho, ele quer sair por aí dizendo que ele é um trailblazer. Então essa é uma outra reflexão quando vocês fizerem essa mudança aí de paradigma, né, de crescimento para Customer Success, se vocês fizerem, que eu espero que vocês façam, pensar também como que vocês criam uma estratégia de defensores de marca, uma estratégia de pessoas que vão amplificar isso. E aí para fechar, eu queria trazer aqui primeiro um número, né? Olha que maluquice isso daqui. Esse tweet é do dia 28 de fevereiro, tá? O Chetan Puttagunta, né, que tem esse nome super complicado, é um cara que vale a pena aí para quem gosta para quem tem Twitter e tal, seguir. Ele é um cara que ele é investidor, venture capital, e ele faz muita análise no mercado de software as a service, de software corporativo. Olha que maluco, por coincidência, quando eu estava montando esse material para vocês, eu me deparei com esse tweet dele. Salesforce em 2010 era um business de 1.3 bi, tá, de receita anual, e eu tinha na época um churn, um abandono de 18%, alto, né? 18% anual. Então, anualmente eu perdia 18% da minha receita em clientes que eu ia embora porque não estavam felizes. Aí a gente fez aquela mudança de paradigma que eu comentei com vocês. Aí ele analisou, a gente acabou de publicar nossos resultados dia 31 de janeiro, o Tietan fez essa análise. No ano passado a gente faturou 13,5 bi, então a gente multiplicou a empresa por 10. Só que mais importante do que isso, a gente melhorou a nossa retenção em 9%. Esses 9% equivalem ao tamanho da empresa que a gente era quando a gente fez essa mudança de paradigma, né? Então essa mudança de paradigma economizou para a gente $1 bilhão de receita. Imagina o trabalho que daria para eu ter que vender 1 bilhão a mais para gerar o mesmo resultado, né? Então essa é um pouco da reflexão que eu trago para vocês aí, quando vocês forem fazer a conta de, pô, vale a pena, growth set mindset de growth ou de customer success, olha só como não existe uma contradição entre as coisas. Como você pode ter um mindset de crescimento e manter o seu DNA de Customer Success protegendo receita. Tá? Pessoal, se vocês gostaram aqui do tema e querem se aprofundar em Customer Success, eu ajudei o pessoal da Endeavor e da Sebrae a fazer um curso online gratuito, tá? Que chama Customer Success para Empreendedores. É um curso rápido de acho que 2h30, tem a participação de 2 empreendedores da Endeavor, inclusive o meu xará, o Daniel da Pizzi, fazendo ali os depoimentos dele sobre Customer Success. Então esse é o linkzinho para o curso, mais uma vez é um curso aberto, gratuito, viabilizado pela Endeavor e pelo Sebrae, que eu tive o prazer lá de colaborar com eles para montar o material do curso, tá? E eu separei também algumas literaturas que eu acho interessantes sobre o tema, né? A primeira delas é esse white paper da McKinsey, que fala justamente sobre a ideia desse Customer Success 2.0, que foi minha grande proposta aqui para vocês hoje, né? Que Customer Success é uma das alavancas de crescimento de vocês. Então a McKinsey publicou recentemente esse estudo aqui, que é o que eles chamam do Customer Success 2.0, onde eles detalham lá a abordagem deles para vocês fazerem isso na empresa de vocês. Tem algumas coisas similares aqui com o que a gente conversou, mas enfim, é uma outra referência que vocês podem usar. O livro que está mais para cá é um e-book gratuito, que é esse o Guia do Founder para Software as a Service. Tem vários capítulos interessantes, tem um capítulo lá que é do Aaron com o Jason, do Sastre, falando sobre crescimento, tem um capítulo sobre Customer Success, também é um e-book gratuito para quem aqui está no modelo de assinatura e quer ver uma referência aí também interessante. E o livro do meio é o livro do chefe, né? Então eu tenho que sempre fazer o jabazinho para ele, mas é um livro muito legal se você gosta de cultura corporativa, é um livro que o Mark acabou de lançar, ele lançou
lançou no final do ano passado, e o grande tema desse livro é a empresa orientada a propósito, né? Então, como que você cria uma empresa orientada a propósito, aumenta o engajamento dos seus funcionários, porque eles estão lá por algo a mais, né, do que trabalhar, estão lá porque acreditam nesse propósito, e ele fala muito lá também sobre Customer Success. Turma, era isso. A gente tem mais ou menos aí uns pouquinho mais de 5 minutos para perguntas, aí, respostas. Eu fico totalmente à disposição de vocês. Obrigado pelo tempo aí e pela atenção. Show. E fico aberto para as perguntas aí de vocês. Valeu. Olá, tudo bem? Meu nome é Gleice, eu sou... eu tô sem fone. Deixa eu ir aí perto. Pode puxar. Pode puxar. Obrigado. Boa. Valeu. Agora sim. Olá, tudo bem? Meu nome é Gleice, eu sou CSM na Oracle e você falou um pouco sobre Adoption Marketing. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa estratégia. Perfeito. Maravilha. Obrigado pela pergunta. Adoption Marketing é algo que pra gente também é razoavelmente novo, né? A gente tem experimentado bastante agora com isso. O que a gente tem feito bastante de Adoption Marketing? É o trabalho de comunidades. Então a gente está investindo muito nas comunidades, tanto comunidades online quanto comunidades físicas. Então criando comunidades regionais e fazendo essas comunidades se encontrarem. Outra coisa que a gente tem feito muito com os clientes é celebração de Go Lives, né? Então para os clientes é um grande momento. O meu Salesforce vai ter o Go Live dia 20 de março, né? Aí a gente engaja um time de Adoption Marketing com o cliente para fazer uma grande festa, uma grande celebração, fazer co-branding com o cliente, coisas desse tipo. Deixa eu pensar outros exemplos que a gente tem feito. A gente tem feito muito também, criado um papel de líder de comunidade. Então a gente pega líderes de comunidade que trabalham junto com o nosso time da Salesforce, tem cadências fixas, vão na Salesforce toda semana e tal, e a gente faz esses líderes de comunidade ajudarem a gente um pouquinho nessa parte de adoption. Então acho que essas são as 3 grandes coisas que a gente está fazendo. Comunidades, foco muito grande em Go Live, e esses líderes de comunidade sendo quase... não tem ninguém aqui de direito trabalhista, mas quase um funcionário nosso sem ser um funcionário. Legal. Alguma outra pergunta, pessoal? Beleza? Opa, meu nome é Guilherme. Você falou ali do contraste do NPS Peraí que eu não estou ouvindo. Não tá ouvindo? Então tá bom. Tá ouvindo agora? Não estou ouvindo. Vou aí perto. Não? Então tá bom. Você falou do contraste do NPS com o Net Adoption, né? Como que vocês estão medindo o Adoption? O que é para vocês esses critérios? Tem a ver com Product-Led Growth? Tem a ver com o uso? Como que vocês estão avaliando isso? Ótima pergunta. Legal, não sei se vocês ouviram a pergunta, pessoal. A pergunta foi a diferenciação de NPS com NAS. ouviram, legal. O NAS é exatamente isso que você falou. O produto é um canal de comunicação com o cliente. Então o NAS a gente mede, é um índice que a gente criou, que ele mede login rate, a taxa de login, quantos usuários foram contratados versus quantos estão fazendo login. A gente mede frequência de login, então se esse login é feito uma vez por mês, uma vez por cada 15 dias. A gente mede adoção de funcionalidades, então uso de relatórios, dashboards, uso dos add-ons de inteligência artificial que tem na ferramenta. O que mais que a gente mede no nosso índice de adoção? Cara, acho que essas são as 3 principais. Totalmente proprietário. Não, é totalmente proprietário. Totalmente proprietário. Cada empresa vai ter o seu. A outra coisa que a gente faz muito é... A gente está usando muito agora jornada guiada no produto. Então o cara está no produto, o próprio produto vai se comunicando com ele. Você clicou aqui, achou fácil o botão do relatório, dá uma nota e coisa do tipo. Então acho que o grande conceito é esse. Como é que você faz o produto ser um canal de comunicação com o cliente. E aí a gente faz um gráficozinho de correlação NPS e NAS. E aí no nosso caso a gente vê uma série de outliers. Por isso que a gente parou de ficar tão obcecado com o NPS. Porque a gente falou, cara, às vezes... Não, o que o cara diz não é o que ele faz, então o NAS hoje em dia é o nosso verdadeiro norte. A gente ainda faz NPS porque é importante e tal, não dá pra dizer que você não faz, né? Acho que queima o filme, né? Então a gente faz, tá? Mas a gente se preocupa muito mais com o NAS, muito mais. Ele é o nosso norte. Tô há 6 anos, 6 anos e pouco. Valeu, obrigado. Beleza? Uma outra pergunta, pessoal? O que é o melhor preditor de churn, o NAS ou o NPS? NAS, com certeza. Com certeza. NAS, com certeza.
Com certeza o NS, ele no nosso caso, ele é um baita preditor. A gente chama até ele de EWS, Early Warning System, de tão preditor que ele é. Ele é o sistema que avisa e aí a gente vê lá, enfim, é claríssimo. Porque é um sistema de assinatura. Se você não está assistindo Netflix, para que você vai renovar, né? Então é a mesma coisa, né? Então você tem que se defender todo ano, por isso o Adoption Marketing que a gente faz também, né? É mais barato do que ficar recrutando o cliente toda hora. Mais algum ponto, turma, que queiram explorar? Você quer ouvir no fone? Agora está funcionando. Tá, vamos lá. Na sequência desses avisos de que o cara pode dar churn porque ele não está usando o produto como deveria, quais são as principais ações que vocês estão tomando em relação a esse cliente que não saiu ainda, não disse que vai sair, mas está dando sinais de que não está satisfeito? Legal. Exato. Esse é o grande ponto, esse é o grande trabalho do nosso CSM e do nosso PSM, né? Especialmente o PSM. O CSM, como ele tem um relacionamento mais one-on-one, né, mais pessoal, geralmente ele descobre antes do EWS, né? Se é um bom CSM, ele já está presente na conta e sabe, fala, cara, os caras não estão usando, estão com plano de adoção, etc e tal. Geralmente a gente vai, o que o PSM faz é identificar a causa raiz, né? Então a causa raiz é cultural, o cliente não usa porque, cara, as pessoas aqui não gostam de tecnologia, eles querem usar, atender o cliente de outra forma, preferem anotar num papel e colar, ou o change management foi mal feito, né? Na época que foi implementado o Salesforce, não foi feita uma comunicação correta dos valores, do benefício disso para as pessoas. Então, o primeiro grande lance é engajar com o cliente, entender causa raiz. Se a causa raiz é implementação mal feita, é cultural, às vezes pode ser econômico, né? Então, o que a gente chama do churn econômico cara, minha empresa tá quebrando, eu estou, na verdade, desligando um monte de gente, isso acontece às vezes. A gente atende muita startup e tal, algumas não vão dar certo, então isso acontece muito com a gente. O cara fala, cara, estou pivotando meu modelo de negócios, antes eu tinha 500 funcionários, agora eu vou operar com 50, então eu não preciso mais, por isso que eu não estou fazendo login e tal. Então é isso que a gente faz, a gente tenta engajar com o cliente, identificar a causa raiz e aí atuar. Poxa, é cultural, a gente pode ajudar, né? Vamos para lá, vamos fazer uma reativação do Salesforce ali, vamos mostrar o valor para os usuários, vamos colocar para falar na comunidade, para a comunidade ajudar, falar, não, aqui na minha empresa eu tive esse problema, deixa eu te mostrar como eu resolvi, por aí vai. Tá? Então, engajar com o cliente e identificar a causa raiz. Mais algum ponto, pessoal? Não? Show. Estou à disposição por aí, tá? Se vocês quiserem. Valeu mais uma vez, sucesso aí, bom evento. Valeu.